Lucas, capítulo 15, nós vamos aprender aqui com uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras, que é a parábola do filho pródigo. Aproveitando que hoje é um domingo aqui especial do Dia dos Pais, né? Nós vamos refletir aqui e entender a importância de estar na casa do Pai. Eu quero trazer para você aqui 4 benefícios de estar na casa do Pai. E quando eu falo em estar na casa do Pai, eu não estou falando propriamente da igreja, do templo físico. Eu não estou falando desse lugar físico, mas eu estou falando de ter uma vida de comunhão com o Pai, uma vida na presença do Pai. Igreja, pense comigo, raciocine comigo. Será que nós temos alguma vantagem em ter uma vida na comunhão com o Pai? Será que temos algumas vantagens em ter uma vida na presença do Pai? É isso que nós vamos ver e é isso que essa parábola, de certa maneira, ela revela. Ela revela benefícios de estar na casa do Pai. Glória a Deus. É a parábola do filho pródigo. Acredito que você já ouviu essa parábola. O que significa a palavra pródigo? Significa esbanjador. É o filho que, segundo a parábola que Jesus ensina, ele pega a sua herança e ele acaba esbanjando tudo, fica sem nada a ponto de passar fome. E aí, caindo em si, ele se lembra dos benefícios que ele tinha na casa do Pai. Os benefícios que ele tinha na presença do Pai. Isso é para nós refletirmos o quanto é importante estarmos e mantermos uma vida na presença do Pai. Glória a Deus, igreja. Então eu quero ler, vamos começar aqui lendo, a partir do verso 11, né? Lucas 15, 11. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa a falar, a ensinar, através dessa parábola, ele diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam. Mas ninguém, observe esse detalhe, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Olha aqui para mim, pessoal, vamos refletir aqui um pouco na história desse moço, desse rapaz, que é o filho mais jovem daquele pai. A Bíblia diz que ele pega a sua parte na herança
E ele vai para uma terra distante, e lá ele acaba esbanjando tudo, acaba vivendo dissolutamente uma vida devassa, acaba perdendo tudo, porque vem a crise, e a crise abate aquele rapaz, como toda aquela terra, e ele fica numa situação totalmente crítica, caótica, de crise, a ponto de, segundo a palavra, né, segundo o ensinamento de Jesus, aquele rapaz, ele deseja comer a comida dos porcos. Eu quero que você raciocine a situação desse rapaz, a ponto de desejar comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. Olha a situação. Veja que ele estava seguro na casa do seu pai, ele estava seguro, porém, ele tomou uma decisão equivocada de se afastar da casa do pai. Ele pensou que com aquela herança, com aquela porção que ele tinha material, que aquilo seria suficiente para ele viver a vida dele. Quando, na verdade, a maior riqueza que ele tinha era estar na presença do Pai. Não é verdade? A nossa maior riqueza, gente, é estar na presença de Deus. Não se iluda. Não se iluda. Hoje eu tenho visto, observado, muitos filhos pródigos nos nossos dias. Pessoas que têm abandonado a casa do Pai por coisas perecíveis, transitórias, passageiras, por ilusões desse mundo. Mas quando vem a crise, essa pessoa ela vai se deparar com uma situação caótica. Imagine comigo, olha a situação desse rapaz. Imagine o que ele passou, o que ele viveu, o que ele sentiu na pele. É ou não é verdade? Imagine a situação que ele viveu longe da casa do pai. E o detalhe, hein? Ele tentava, ele desejava comer a comida dos porcos, mas a Bíblia diz, Jesus ensina que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Tem momentos, pessoal, na nossa vida, vai por mim, hein? Isso aqui é um conselho importante para você. Preste atenção nesse conselho. Tem momentos na nossa vida que o único que pode te socorrer, o único que pode te apoiar, o único que pode te ajudar, o único é o Pai. O nosso Pai, o nosso Deus. Sua família não vai poder fazer nada por você. Seus amigos não vai poder fazer nada por você. Seu patrão não vai poder fazer nada por você. O médico não vai poder fazer nada por você. O advogado não vai poder fazer nada por você. O único é o Pai. Por isso não podemos nos ausentar da casa do Pai. Não podemos jamais passar pela nossa cabeça de tirar a nossa vida da presença do Pai. Glória a Deus. Agora, no próximo verso que eu vou ler aqui com você, essa é a minha oração. Eu tenho orado para Jesus nesse próximo verso. Que oração, pastor? Olha o que esse rapaz, olha o que aconteceu com esse rapaz. Verso 17 diz assim: então, o que aconteceu? Caindo em si. Vamos ler de novo? Então, caindo em si. Olha aqui para mim. A minha oração é que os filhos pródigos do nosso tempo venham cair em si. É que as pessoas venham cair em si. É que venha cair a ficha espiritual da pessoa. É para que ela venha cair em si que
longe da casa do Pai, ela vai sofrer. Longe, ausente da presença do Pai, ela não vai ter sucesso. Ela vai se deparar com o fracasso, ela vai se deparar com a dor, ela vai se deparar com a fome, com uma série de flagelos, porque nós temos segurança, gente, se estivermos na presença do Pai. Então, eu oro para que essas pessoas caiam em si. Elas venham ser despertadas a tal ponto para que elas possam valorizar o estar na casa do Pai. Valorizar ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Sabe, pessoal, eu observo hoje, eu vejo hoje, e é com muita tristeza que eu falo isso, eu vejo as pessoas hoje desprezando as coisas de Deus. Eu vejo as pessoas hoje correndo para lá e para cá como uma barata tonta, é uma pressa toda. Você pode observar quem tem automóvel aqui, quem anda de carro, anda nesse trânsito de Ribeirão. Olha a pressa desse povo. Observe. Ninguém respeita mais cruzamento, ninguém respeita mais sinal. Se você é pedestre e estiver atravessando a rua, toma muito cuidado, hein? Muito cuidado. Porque o risco de você ser atropelado é muito grande. Ninguém para, não. É uma pressa e vai daqui, é compromisso de lá, é tarefa daqui, é corre daqui, e corre de lá, e corre daqui, e corre de lá. É um desespero danado. É um desespero para cumprir as tarefas humanas, para cumprir os seus afazeres nesse mundo perecível. Mas quando se fala das coisas de Deus, a pessoa não tem tempo, não tem interesse, não quer saber. Ah, depois eu vou lá na igreja, pastor, depois eu vou. Quantas pessoas eu não evangelizo? Ah, lá na igreja, quando eu tiver um tempinho, pastor, eu vou lá. Aí eu te pergunto, será que você vai ter esse tempinho? Será que esse tempinho todo que a pessoa ela pensa que tem, será que ela vai ter mesmo? Então você vê a pessoa correndo para lá, para cá, desesperada, pressa daqui, pressa de lá. Mas em relação às coisas de Deus, há um grande desinteresse, há um grande desprezo. E aí que mora o perigo. Veja que esse jovem aqui da parábola, ele desprezou o estar na casa do pai, sim ou não? Ele abriu mão. Ele estava lá na casa do pai, tinha praticamente tudo ao seu dispor, mas decidiu: não quero mais saber disso aqui não. Eu vou viver minha vida da minha maneira, afinal de contas eu sou dono do meu nariz. Eu vou viver minha vida, vou curtir minha vida, afinal de contas a vida passa tão rápido, eu tenho que curtir, pastor. Olha a ignorância, eu tenho que curtir a vida longe de Deus, não tem como. Você não vai curtir, porque Deus é a fonte da vida. O Pai é a fonte da vida. Não há vida longe do Pai. Tudo é um engano, uma ilusão, pessoal. E aqui está provado nessa parábola. Ele pensou que ele ia se dar muito bem, como as pessoas pensam, né? Eu vou viver a minha vida, a minha maneira. Deus, depois eu vejo essas questões aí de Deus, essas questões aí do Evangelho, depois eu vejo. Vou viver minha vida. A pessoa pensa que ela vai se dar bem. Daqui a pouco vem a crise, meu irmão. Daqui a pouco vem o aperto. E aí? E aí a pessoa vai ficar lá, ela vai ficar lá
cuidando de porcos. Ela vai ficar lá desejando a comida dos porcos. Ela vai ficar lá, sabe, numa situação crítica, como muitas pessoas estão vivendo assim, gente. Então eu quero despertar isso em você. Quero aproveitar essa data especial e despertar isso em você. A importância de nós estarmos na casa do Pai, na presença do Pai e mantermos essa comunhão. Porque essa comunhão é abençoadora para a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Agora, eu separei aqui 4 benefícios de estar na casa do Pai. Eu quero destacar esses benefícios para você. Pastor, é importante mesmo estar na casa do Pai? Eu tenho vantagens? Claro que tem. Deus é maravilhoso, gente. Deus é bom. Deus, ele é tudo de bom. Deus é a fonte do bem. Se você permanecer na presença de Deus e permanecer na comunhão com o Pai, você vai receber dele tudo de bom. Você vai receber dele o que ele tem de melhor. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Você quer ver? Olha só, vamos continuar. Verso 17. Então aquele jovem, aquele rapaz, ele caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Olha a situação dele. Ele lembrou da casa do pai. Ele disse: ó, vixe, lá na casa do meu pai, os trabalhadores, eles têm comida com fartura. E eu estou aqui nessa situação crítica. E verso 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha aqui para mim. Primeiro benefício de estar na casa do Pai, de manter uma vida de comunhão com Deus. Primeiro benefício. Qual é, pastor? Provisão. Deus tem provisão. O que é provisão, pastor? Deus, ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Todas. Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Todas. Deus é poderoso para colocar comida na sua mesa. Deus é poderoso para colocar comida na sua geladeira. Tem gente que abre a geladeira, parece gaiola de periquito. Só tem água e jiló. Né? Água e jiló, gaiola de periquito. Mas quando nós mantemos a nossa comunhão com Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Diga graças a Deus. O que nós temos visto hoje nesse tempo moderno? As pessoas falando assim: não, não preciso de Deus, não, eu trabalho, pastor. Eu trabalho, eu sou capacitado, eu tenho a minha profissão. Ah, é? Você trabalha, você é capacitado, você tem sua profissão. E se você não tiver saúde? Hã? O que vai adiantar os seus diplomas? Hã? E se você for abatido aí por uma crise, que as empresas começarem a fechar as portas, mandar você embora, isso não acontece, pessoal? Acontece ou não acontece? E aí, como é que fica a situação? Hã? Gente, é Deus que supre a nossa vida. É Deus que supre a gente. Nós temos que ter essa consciência. Tudo bem, nós vamos lá, nós fazemos a nossa parte, a gente trabalha, a gente desempenha o nosso trabalho, mas toda essa capacidade de trabalhar, de buscar os nossos recursos, toda essa capacidade vem de Deus. Se Deus não entregar para nós, nós vamos parar numa cama, num leito. Ou não é verdade? Jesus, certa vez, ele disse assim, ó, observai as aves do céu. Elas não plantam,
Elas não semeiam, elas nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial sustenta elas. Você já viu alguma ave com depressão? Chorando, depressão, deprimida? Você já viu alguma ave preocupada, ansiosa porque não vai ter comida? Você já viu? Quem sustenta elas? Hã? O Deus da provisão, gente. O Deus que tem provisão. Na casa do Pai, você tem provisão. Nada vai te faltar. Diga graças a Deus. Mantenha sua vida na presença do Pai e nada vai te faltar. E Deus supre não somente nas questões materiais, que digamos, o tema dessa parábola. Deus supre também nas questões emocionais. Deus supre também nas outras questões que o ser humano tem como necessidade. Nós temos a nossa necessidade material, mas nós temos também a nossa necessidade emocional, sentimental, a nossa necessidade mental. Observe hoje em dia como que as pessoas hoje em dia, elas estão com a mente confusa, com a mente, sabe, doente. Por quê? Falta a presença de Deus. Falta a provisão de Deus. Deus é que dá paz. Deus é que dá tranquilidade. Deus é que equilibra as suas emoções. É Deus que supre. A provisão de Deus é para isso. Deus supre as necessidades da nossa alma. Deus supre as necessidades emocionais do nosso interior. Deus é quem supre, a presença dEle. Por isso é importante você estar e se manter na casa do Pai. Você vai receber essa provisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse rapaz se lembrou, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. Lá na casa do meu pai tem provisão, eu vou para lá. Eu vou pedir perdão e vou para lá de volta. Lá tem provisão. Lá as minhas necessidades são supridas. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Agora vamos continuar. Ele diz aqui, ó. Verso 18 novamente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha aqui para mim. Outro benefício que você recebe de estar na casa do Pai, na presença, de ter uma vida em comunhão com o Pai, é que você recebe o amor do Pai. Veja que o texto diz que quando esse rapaz, esse filho, ele decide voltar para a casa do pai, o pai sai ao seu encontro, o abraça e o beija. Ele recebe o amor do pai. Ele recebe o acolhimento do pai. Outrora, ele só tinha o quê? Das pessoas? Desprezo e solidão. Ninguém lhe dava nada. Ninguém o quê? Lhe dava nada. Ele estava vivendo uma vida de desprezo e de solidão. Mas quando ele decidiu ir para a casa do pai, ele recebeu o que do pai? Amor. E sabe que quando eu falo de receber amor de Deus, isso é importantíssimo para nós. Sabe por quê? Olha só. Eu creio, segundo a Bíblia, que nós somos corpo, alma e espírito. É por isso que o texto lá de Gênesis diz
que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus, ele é uma trindade e ele criou o homem à sua semelhança, corpo, alma e espírito. O nosso corpo precisa ser alimentado, sim ou não? Você se alimenta todo dia, sim ou não? Quem se alimenta todo dia? Ó, vai devagar aí para não engordar, né, pessoal? Vai devagar. Mas você se alimenta todo dia, sim ou não? Por que você se alimenta todo dia? Porque senão o seu corpo vai ficar o quê? Fraco, debilitado, vai ficar doente, não é? Mas você sabia que você tem que alimentar sua alma também? Você sabia? A nossa alma precisa de alimento. O nosso ser interior precisa de alimento. E qual é o alimento que a nossa alma recebe? Qual é o alimento que a nossa alma é nutrida? A nossa alma é alimentada pelo amor. O amor. Você vê, quando você recebe, por exemplo, você é pai, você recebe um carinho do seu filho, você vê o seu filho, aquele amor de pai para filho, aquilo te alimenta. Te alimenta ou não te alimenta? Aquilo te revigora. Revigora ou não revigora? Eu vejo a minha netinha ali, poxa, quando eu estou com a minha netinha, nossa, aquilo me alimenta de uma maneira, pessoal. Sabe, as minhas filhas, você quer, tem a sua esposa, o seu marido, o convívio matrimonial, aquilo te alimenta, o amor alimenta a gente. E o amor maior que nos alimenta é o amor de Deus. Porque Deus é a fonte de amor, Deus é amor. Os atributos de Deus é o amor. Então, se a pessoa ela vive fora, ela vive longe da presença do Pai, a alma dessa pessoa não vai ser alimentada por completo. E quando a alma não é alimentada, o que acontece com a alma? A mesma coisa que acontece com o corpo. Ela vai ficar doente. Pastor, tem pessoas que estão com a alma doente? Claro que tem. O que você vê de pessoas deprimidas, angustiadas, pessoas que estão carregando mágoas, carregando ressentimento, é a doença da alma. Doença da alma. São doenças internas. Mas por que essas doenças entraram na alma dessa pessoa? Porque a alma dessa pessoa não foi alimentada com o amor. Ela não recebeu o amor como deveria receber. Ela teve conflitos nessa questão do amor, às vezes conflitos familiares que impediram ela de receber o amor como deveria, e principalmente o amor de Deus. Então veja que esse rapaz, ele estava recebendo o quê? Desprezo, solidão. Ele deveria estar extremamente abalado emocionalmente. Ele deveria estar extremamente angustiado. Mas quando ele foi para a casa do pai, ele recebeu o quê? Amor. O pai o abraçou e o beijou. A coisa começou a mudar. Sim ou não? A coisa começou a mudar na vida dele. Diga graças a Deus. É por isso que nós precisamos estar na casa do pai, gente. Para que a nossa alma venha a ser alimentada com o amor dele. Com o amor dele. Glória a Deus. Então, na casa do pai, você recebe o amor do pai. Se você se manter em comunhão com o pai, você vai receber o amor dele. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Agora, o terceiro benefício. Olha aqui. Vamos continuar. Verso 21. Depois que o pai abraça ele e beija, o pai dá todo o amor para aquele filho. O verso 21 diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora,
Olha o que o pai faz por aquele filho. Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Diga graças a Deus. Olha só, olha que coisa importante que você recebe na casa do pai. Na casa do pai, pessoal, nós recebemos perdão. Perdão. Qual é o significado? E o texto aqui diz que o pai coloca o anel no dedo e sandália nos pés. O anel no dedo, nessa época aqui, o anel representava que aquele rapaz, ele estava tendo a sua identidade restaurada. Aquele anel trazia um sentido de que aquele rapaz ia pertencer de novo para aquela família. Era o perdão que ele estava recebendo. O anel, antigamente, ele era usado como um carimbo, pessoal. E carimbava, tipo, assinava ordens em nome da família, documentos em nome da família. Então, quando o pai pega aquele anel e coloca no dedo do filho novamente, o pai estava perdoando ele e o pai estava o quê? Colocando ele de volta na família, restaurando. E as sandálias nos pés significa que o pai estava recebendo aquele rapaz novamente como filho, um filho livre, um filho legítimo, porque naquela época os escravos, os servos, eles não usavam calçados, eles andavam descalços. Então, o pai estava tirando aquele rapaz da escravidão e trazendo novamente como um filho, filho legítimo. Então, gente, na casa do pai você recebe perdão. Nesse mundo, no mundo que nós vivemos, a palavra perdão não existe. O mundo que nós vivemos não existe esse negócio de perdoar. É só vingança. É só maldade. É só as pessoas, é um querendo prejudicar o outro, ou não é verdade? Não é o retrato desse mundo? Não é o retrato desse mundo? Mas na casa do pai você recebe perdão. Você recebe perdão das suas falhas. Você recebe perdão dos seus erros. Na casa do pai, o pai coloca um anel no teu dedo, para que você venha pertencer à família de Deus. Na casa do pai, o pai coloca um calçado nos seus pés, para que você jamais venha ser escravo desse mundo. Diga graças a Deus. Então, na casa do pai, você recebe perdão. Glória a Deus. Agora, para mim terminar, o último benefício aqui que eu separei de você estar na casa do pai. Eu quero ler com você aqui o verso de número 22 novamente, diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Verso 23, trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava o quê? Perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Olha aqui para mim. Na casa do Pai você recebe salvação. Na presença de Deus você é salvo. Veja que esse rapaz, o próprio pai confessa, ele estava o quê? Perdido. Ele estava perdido e foi o quê? Achado.
E foi achado. E houve o quê? Uma festa. Fizeram uma festa. A festa da salvação. A Bíblia diz que quando uma pessoa ela é salva, acontece uma festa no céu. A salvação é a maior festividade que existe. Nenhuma festividade nesse mundo, por mais estrutura que tenha, por mais dinheiro que é investido, por maior que seja o evento, nenhuma festividade nesse mundo é superior à festividade da salvação. Quando uma pessoa se salva, a Bíblia diz que há festa no céu, gente. O céu fica em festa, porque um pecador, ele foi salvo. Um pecador, ele foi redimido. Então, na presença do Pai, meu irmão, minha irmã, ouça isso aqui. Você recebe o quê? O quê, pastor, que eu recebo? Salvação. Vida eterna. Porque deixa eu despertar um pouco a sua mente. Porque você está aqui, deixa eu despertar um pouco você. Porque você está aqui com um prazo de validade. Daqui a pouco você não está mais. E aí? Para onde irá a sua alma? Nós estamos aqui com um prazo de validade, ou não estamos? Quantas pessoas queridas e amadas que nós estava conosco, quantas pessoas queridas e amadas da sua família, do seu círculo de amizade, estava aí com você até pouco tempo, aí já não está mais. Não abrir, piscar de olhos, evaporou. Daqui a pouco somos nós. Ou você pensa que você é mais bonitinho? Ou você pensa que você é especial a tal ponto? Não, meu irmão, é a lei natural da vida. Ou não é? Mas o detalhe, o problema não é morrer, não é partir daqui. O problema é para onde vamos. Porque a morte não é o fim, é o começo. Segundo a palavra de Deus, a morte, ela é o início da eternidade. E é por isso que nós temos que estar com Deus, porque Deus nos garante a salvação, a vida eterna. Deus nos garante o reino dele. Então, quando nós partirmos daqui, porque um dia vai acontecer com todos nós. Quando nós partirmos daqui, nós vamos partir para o reino da glória do Pai. Nós vamos partir para um encontro verdadeiro com o Pai, porque Ele nos garante a salvação. Diga graças a Deus. Ou você não crê assim? Ou você não crê na Bíblia? Então, na casa do Pai, pessoal, você recebe salvação, meu irmão. Lá fora, longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, você vai ficar perdido. Perdido. Então, analise, reflita. Será que vale a pena viver longe da casa do Pai? Será que vale a pena viver afastado da presença do Pai? Será que vale a pena viver um estilo de vida que não agrada ao Pai? Será que vale a pena, pessoal? Olha as vantagens que eu coloquei aqui para você, que nós refletimos, as vantagens de estarmos na casa do Pai. Olha que vantagem, quantas vantagens maravilhosas. Então não vale a pena, não vale a pena. Mantenha-se na casa do Pai, igreja. Mantenha-se na presença do Pai. Pega o exemplo desse filho pródigo, pega o exemplo dele e não faça como ele. Pega o exemplo dele
e se mantém na casa do Pai. É esse ensinamento que eu quero deixar para você agora, porque eu quero fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Aqui eu encerro essa mensagem. Eu gostaria que você que pode ficar de pé no seu lugar agora. Por favor, fique de pé.